Bom, pessoal, então para fazermos as atividades sobre notícia, nós vamos relembrar alguns pontos importantes. A notícia tem a finalidade de noticiar, como eu já disse antes, né? Ela divulga um fato recente que aconteceu para a população ficar informada, inteirada. Então, a principal finalidade é informar as pessoas sobre algo que está acontecendo, né? Isso é uma notícia. É muito comum nos jornais impressos e na televisão, né? Os telejornais, como o Jornal Nacional, a Band News, né? Então, vários jornais na televisão apresentam notícias, vários programas de telejornais. Além disso, eu posso encontrar nos sites, que é o mais comum hoje em dia. Todos os jornais, tanto impressos quanto os telejornais, têm sites onde divulgam suas notícias também. Além de revistas, pode ser que eu encontre também, e até mesmo nas redes sociais. Nas redes sociais, nós temos que ter um certo cuidado, porque nem tudo que circula é verdadeiro, né? Está muito aí no auge as fake news, ou seja, as notícias falsas, aquilo que não é verdade, que não é real. E as pessoas às vezes compartilham, passam para frente notícias que não sabem se é verdadeira. Então nós temos que ter esse cuidado de selecionar aquilo que é mais confiável, né, nas redes sociais. E também temos que ter outro cuidado. Os jornais, tanto os da televisão quanto os que aparecem no YouTube por aí, né, às vezes fazem muito sensacionalismo, ou seja, bate muito na tecla de um mesmo problema, principalmente dos problemas, né, tristes, das realidades mais sofridas das pessoas, fazendo com que a pessoa que esteja assistindo fique preso, não pelo lado bom do texto, mas pelo lado ruim, por aquilo que não é legal. Então a gente tem que ter esse cuidado de filtrar aquilo que é importante para a gente. Não basta eu ouvir a notícia, eu tenho que entender que nem tudo que está ali eu preciso acreditar, eu preciso me apegar, porque às vezes traz sofrimento, traz tristeza, traz um monte de coisa, um monte de sentimentos ruins devido às notícias que fazem muita referência ao que não é bom, né? O que não é legal para o ser humano. São mortes, acidentes, violência doméstica, tráfico de drogas. Então a gente tem que ter um cuidado para filtrar o que é importante, porque não basta ser informado, tem que ser informado daquilo que é bom também, né? Bom, quando a gente pega um texto, a primeira coisa que a gente precisa ver é em onde que ele foi publicado, para eu ver a veracidade desse texto. E aí nós temos na nossa notícia de hoje que ela foi retirada do site UOL, né? Então, quando perguntar suporte, lembrem-se, suporte é o lugar onde o texto é publicado. Eu fui até um site, né, o site chamado UOL, que é um site de notícias, e peguei esse texto para didatizar, ou seja, para levar para vocês na sala de aula, para uma leitura, para um entendimento. E ele traz uma notícia bacana, né? Ele diz que a vacina para o coronavírus está em fase de testes. Isso para a gente é uma notícia boa, porque nós estamos aí aprisionados em casa, porque não podemos correr o risco de colocar a nossa saúde, a saúde do nosso próximo, né, em risco aí. Então, a vacina seria a solução para esse problema, né? E aqui nós temos uma notícia, que isso está em fase de teste. Não é no Brasil, mas, né, possivelmente, se ela for produzida em qualquer lugar do mundo, ela será vendida para outros países, né? E chegará até a gente. Eu quero que vocês observem ainda que tem uma manchete. Lembra o que é a manchete? É a parte maior da notícia, aquele texto grande com letras garrafais, que serve para chamar a atenção do leitor, né? Geralmente a gente encontra, além da manchete, a gente encontra a linha fina, ou então lead ou olho. Lembra disso lá na sala de aula? Só que essa notícia que nós temos hoje, ela não tem linha fina, ela não tem olho, né? Ela só tem a manchete. E aí já começa logo com o texto. Está organizada em forma de parágrafos e em colunas. A maioria das notícias, né, impressas são organizadas dessa forma, né? Então, quero que você faça uma boa leitura, interprete bem. Qualquer dúvida, estarei aqui para poder sanar a sua dificuldade, né? Então, quando você tiver dúvida, você vai fazer uma pergunta
no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega também. Então, você fique atento, né, depois que você postar a sua dúvida, porque eu vou responder no grupo, tá? Não no particular, porque no particular vai todo mundo perguntando, cada um no seu privado, não tem jeito de atender. Então, pode fazer a sua pergunta no grupo. Combinado, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui. Lembrando que nós temos um quadro para ser preenchido e esse quadro, para você preencher, você precisa de leitura. Aliás, em todos os aspectos, você precisa de ler. Ler, ler e ler novamente, tá bom? Até daqui a pouco.